Pessoal, boa tarde. Sou Jardel, do semestre 8, e dando prosseguimento às nossas apresentações da disciplina de Literatura Comparada, eu fiquei responsável por tratar do artigo A Internacionalização da Literatura Brasileira, Tradução Política e Percepção Cultural, de Cristina Pinto Bailey. E aí, por se tratar de um artigo, um pouco extenso, eu optei por trazer os pontos principais do artigo para um slide. Eu vou comentar aqui, ele vai ser basicamente um direcionamento, para quem quiser ler o artigo completo. E aqui eu já trago o objetivo macro, o objetivo principal do artigo. Eu trouxe o resumo, tal e qual está no artigo, certo? Para a gente entender a intenção da autora, dentro da sua pesquisa. Então ela diz que o trabalho dela discute a questão da internacionalização da literatura brasileira em relação ao mercado de livros e ao contexto social e político dos Estados Unidos na época contemporânea, a partir de observações e análise sobre a tradução, publicação, circulação e recepção de nossa literatura naquele país. Então, assim, no geral, a gente já entende, que a internacionalização da literatura brasileira é a expansão da nossa literatura, ela ir para além das fronteiras do nosso país. Só que a autora não vai falar dessa recepção em escala mundial, de todos os países terem acesso à literatura brasileira, mas ela vai fazer uma reflexão sobre a recepção especificamente dos Estados Unidos, certo? Em relação à nossa literatura, levando em consideração todos esses pontos aqui que ela colocou no seu resumo. Bom, então, no começo do artigo, ela já fala sobre a internacionalização da literatura brasileira. Então, ela começa dizendo que a questão da internacionalização da literatura brasileira concerne a sua inserção no corpus do que podemos chamar a literatura mundial, World Literature, termo que surge no início do século XIX com Goethe. Naquela época falava de um mercado mundial de bens intelectuais. Então, a priori, a gente já entende que ela vai situar a gente, do que seria essa internacionalização da nossa literatura, que é exatamente fazer parte desse corpus, da literatura mundial propriamente, e é um termo que ele já é cunhado desde o século XIX com Goethe. E ele, inclusive, fala dessa questão do mercado mundial de bens intelectuais, levando em consideração a arte, a literatura, como é esse caso e tudo mais. E aí, a gente, por exemplo, falando do campo econômico, a gente tem relações, econômicas em escala mundial, e aí o Goethe vai falar dessa relação, porém, dentro do âmbito da arte, da literatura, que ele inclusive fala desses bens intelectuais, certo? E aí a autora Bailey referencia ele, refletindo sobre exatamente essa questão. E ela continua dizendo que o renovado interesse por essa literatura mundial parece coincidir com a virada no campo da literatura comparada e com a crescente influência dos estudos culturais sobre a crítica e análise literárias. Aqui ela só cita, que a literatura mundial, a volta do interesse, por essa literatura nesse nível de escala, ela se dá paralelamente à virada no campo da literatura comparada. Essa virada, ela não cita, assim, exatamente não se detém a falar mais especificamente sobre o que foi essa virada dentro da literatura comparada. Ela apenas cita um autor, e aí eu não vou saber pronunciar muito bem o nome dele, mas é tipo Gayatri Spivak. E ele cria uma obra chamada The Death of a Discipline, de 2003, que significa a morte da disciplina, que trata sobre essa questão dessa virada e tudo mais. Então, para quem quiser saber, assim, adentrar sobre essa questão, fica aí o nome da obra. Então, ela só cita superficialmente essa questão, só para situar a gente dentro desse contexto, da literatura mundial. E na sequência, ela já vai tratar especificamente dois autores, e um é o Oral Fitts e o segundo é o Eduardo Coutinho, e ambos são PhDs em literatura comparada. Ela diz que dois volumes críticos procuram situar a literatura brasileira em um panorama global, e esses volumes são exatamente uma obra específica do Fitts e outra é a obra específica do Coutinho.
né, que ela diz que ambas são importantes para exatamente colocar a nossa literatura, né, dentro daquele corpus que a gente falou anteriormente, né, da literatura mundial. E o Feats, que é essa foto aqui de cima, a obra dele é chamada Brazilian Native Traditions in a Comparative Context, que seria Tradições Narrativas Brasileiras dentro de um contexto comparativo, a de 2005. E sobre a obra de Feats, a autora vai falar que ela discute de forma detalhada e aprofundada a nossa literatura, né, desde os primórdios, e apresenta também uma bibliografia de quase 100 obras brasileiras traduzidas para o inglês entre 1920 até os anos 2000. E aí inclui ficção, poesia, ensaio, e aí a autora fala que essa obra de Feats é como uma força impulsora, né, dos estudos literários interamericanos nos Estados Unidos. Então, nessa primeira obra, a gente já percebe traduções, né, de muitas obras brasileiras para o inglês. Então, esse autor é importante exatamente por fazer essa tradução, por levar muitas obras para fora, certo? Ela cita também a obra, né, Brazilian Literature, Ex-World Literature, do Coutinho, que é relativamente recente, né, de 2018, que seria literatura brasileira como a literatura mundial. E sobre a obra dele, ela diz que a proposta é basicamente é, fugir das discussões teóricas abstratas em torno do conceito de literatura mundial e passa a realizar um mapeamento crítico com leituras específicas de autores, obras e movimentos das várias literaturas que a compõem. A gente entende aqui como essas duas obras, né, desses respectivos autores, levam a nossa literatura a essa condição de internacionalizada, por eles realizarem todo um trabalho de tradução e tudo mais, e fazer uma reflexão também acerca desse processo, né, dessa internacionalização, e abordando exatamente a nossa literatura. Então, ela referencia-os, mas ao mesmo tempo ela olha criticamente essas produções, essas duas obras desses autores. Inclusive, ela vai citar aqui algumas considerações dentro da perspectiva dela, né? Umas considerações um pouco mais críticas. Então, ela fala que tanto o livro de Fitz quanto o volume organizado por Coutinho são contribuições valiosas à internacionalização da literatura brasileira. Só que ela diz que, apesar disso, essas duas obras não deixam de afirmar a hegemonia cultural da Europa e dos Estados Unidos. Ou seja, ao mesmo tempo que a nossa literatura é internacionalizada, né, por esses dois autores, essas mesmas obras afirmam essa hegemonia cultural que tem na Europa e nos Estados Unidos, certo? E para ela embasar essa perspectiva dela, ela até cita um trecho que está no começo da obra do Coutinho, que ele diz o seguinte, que a obra dele propõe realizar tipo um exame da literatura brasileira através da comparação e contraste com modelos europeus importados. Então, ela diz que essa obra do Coutinho é como, assim, né, tem as literaturas europeias como o ponto de referência. Então, não é a nossa obra, né, que é produzida aqui no Brasil, como esse ponto de partida, como essa referência, mas os de fora, no caso aqui especificamente da obra de Coutinho, é a literatura europeia como esse ponto de referência. Então, como eles mais estivessem nos influenciando do que necessariamente nós influenciando. A autora fala exatamente a mesma coisa acerca da obra do Fitz, que é uma obra que tem como ponto de referência a literatura estadunidense. Então, assim, ambas essas obras, tanto a de Coutinho, tendo como base nessa literatura mais europeia, e a do Fitz tendo como base mais essa literatura estadunidense, a gente vê mais a influência de fora do que necessariamente a gente, certo? É como se não houvesse uma relação assim muito justa entre as produções daqui e as produções de fora. Dentro dessa reflexão, ela até cita também que Coutinho reflete também sobre essa questão e, segundo ele, hoje em dia há mais um diálogo assim entre
as literaturas daqui, né, e a literatura, por exemplo, europeia, a literatura estadunidense e tudo mais. Ele diz que hoje em dia está muito melhor, digamos assim, que há um verdadeiro diálogo, que a nossa literatura tem contribuído, sim, a vários aspectos da produção literária europeia e que esse diálogo ele contribuiria então para a projeção da nossa literatura no cenário internacional. Então, diante de todos esses pontos até aqui levantados pela autora, eu destaquei aqui duas proposições que ela faz, né, que eu achei muito importante. Então, a primeira ela diz assim, que refletindo sobre tudo isso, né, faz-se necessário, no entanto, um projeto crítico que ilumine especialmente para o público estrangeiro essa contribuição nacional às letras internacionais. Ou seja, enquanto que Coutinho e outros autores brasileiros conseguem enxergar a nossa contribuição para a literatura, seja estadunidense ou europeia, enfim, a literatura de fora, é importante também que os de fora consigam enxergar essa contribuição da nossa literatura, não somente a gente, e que se perceba essa via de mão dupla, né, na contribuição de lá para cá, mas também de cá para lá. Aí na segunda proposição aqui ela diz assim, de qualquer modo, a tradução de obras estrangeiras nos Estados Unidos responde mais que nada às preferências do mercado editorial local. E aqui ela já levanta outra questão, né, dentro do seu trabalho, que ela fala exatamente sobre o mercado editorial local, e aí dentro do cenário estadunidense. Então, no geral, ela cita que, em síntese, o mercado editorial não está para realizar a vontade, por exemplo, do público, né? Ela fala inclusive um pouco aqui de marketing, mas não de se adequar ao interesse do público, mas de alguma forma também moldar, abordar temas em que leve o leitor a passar a consumir mais sobre determinado tema, né, dos livros desse mercado. E aí dentro dessa questão, ela cita algo também muito interessante, que ela diz que o mercado segue também tendências, né, o que ela chama de tendência. Então ela diz que um exemplo do que ela chama de tendência é o grande número de obras publicadas nos últimos anos que falam da experiência de sujeitos pertencentes a minorias étnicas. E nisso ela discorre sobre o público de outros países que, por exemplo, vão para os Estados Unidos e realizam obras que falam sobre o dia a dia deles, né, vivendo num país estrangeiro. E nisso ela cita dois autores, né, que se encaixam dentro desse grupo, que é o Silviano Santiago e um livro dele denominado Stella Manhattan, de 1984, e também cita a Adriana Lisboa e um livro dela intitulado Azul Corvo, de 2010. Os livros refletem exatamente sobre esse processo de ir para fora do país, né, no caso nos Estados Unidos, entender como é o dia a dia. Inclusive no Azul Corvo, a Adriana Lisboa vai tratar sobre uma protagonista que sai do Rio de Janeiro e vai para os Estados Unidos, e lá ela está na condição, né, junto de imigrantes indocumentados, enfim. Então, reflete sobre essa questão. E ambos esses autores fazem essas obras, né, em português e tudo mais. Essas obras alcançam solos americanos, digamos assim, e são traduzidos, né, portanto, para o inglês. A gente tem esses exemplos, mas ela fala, né, que poucas são as vozes brasileiras que se inserem nesse grupo, ou seja, de escritores e escritoras imigrantes de primeira, segunda ou terceira geração que escrevem em inglês sobre sua experiência de vida nos Estados Unidos. Então, tendo citado isso, ela comenta sobre Frances de Pontes Peebles, que ela disse que é um caso oposto aos desses outros escritores que foram ditos há pouco. Então, ela disse que a Peebles ela é uma escritora brasileira, mas ela foi criada em Miami e aí ela tem dois romances publicados em inglês. E um desses romances é o The Air You Breathe, de 2018 e tudo mais. Enfim, nos romances da Peebles há a presença de elementos tipicamente brasileiros, como o samba, a questão do carnaval, enfim, ela levanta, né, esses elementos, essas considerações, inclusive ela é muito prestigiada, né, pelo público de fora, e que eles falam sobre esses elementos em que ela insere tudo mais na obra dela.
Só que aí a autora do artigo ela levanta uma consideração, assim, uma reflexão, até para a gente pensar, né, que até que ponto a obra da Frances faz parte do panorama da literatura brasileira. Ou é Pontes Peeble, autora de uma literatura brasileira americana com hífen. E aí ela segue dizendo que lembremos primeiramente que a nacionalidade ou local de nascimento não determinam a afiliação de um escritor ou escritora a determinada literatura nacional. Ela quer dizer assim então que a Peebles é uma escritora que sempre morou nos Estados Unidos, em Miami e tudo mais, e ela escreveu originalmente esses romances em inglês. Embora ela trate, né, sobre os elementos da cultura brasileira, se questiona, né, levando em consideração esses pontos. E aí a autora até fala, né, que embora as narrativas no caso do romance da Frances se desenvolva no contexto histórico e no espaço geográfico brasileiro, a trama e as personagens poderiam ser transpostas para qualquer outro lugar ou momento histórico. E aí ela aponta a visão dela de que, né, essa ficção não chega a representar a nossa literatura, né, que embora haja o cenário brasileiro e esses elementos constitutivos da narrativa, mas que não pode, talvez assim, despertar em seus leitores o interesse por obras brasileiras disponíveis em inglês. Bom, em síntese, né? Então, para sintetizar todas essas considerações, a autora diz o seguinte, que ela gostaria de levantar 3 pontos que talvez ajudem a sintetizar a situação da literatura brasileira nos Estados Unidos, os obstáculos e as perspectivas favoráveis à sua internacionalização. Então, ela elenca, certo, esses 3 pontos, e aí eu trouxe aqui apenas um trecho, né, mas vou resumir o que ela também deixa bastante objetivo dentro do seu texto, refletindo sobre isso, né, sobre a situação da literatura brasileira nos Estados Unidos. Então, o primeiro ponto, ela comenta que é o status menor da língua portuguesa nos Estados Unidos e a percepção que a população de lá tem sobre o Brasil e a cultura brasileira. Aqui ela fala um pouco sobre a questão do estereótipo do Brasil lá fora, a imagem geral negativa ou exótica, né, que ela fala que é frequentemente transmitida pela mídia. Então, talvez há um status menor da nossa língua lá fora por ter enfim, né, esses estereótipos em cima do nosso país e que também o interesse para línguas estrangeiras lá depende muito de política, então assim é bastante volúvel essa questão. O segundo ponto que ela comenta é a falta de uma política pública voltada à difusão da língua portuguesa do Brasil e da cultura brasileira nos Estados Unidos. Aqui ela basicamente fala sobre a ausência, né, dessas políticas públicas que fomente exatamente a difusão da língua portuguesa. Ela até cita a embaixada, né, em Washington, mas ela diz que não realiza assim, um trabalho efetivamente eficaz, né, na difusão da nossa língua. Ela cita os consulados de Miami, cita outros órgãos que deveriam proporcionar exatamente essa valorização da língua estrangeira lá. E o terceiro e último ponto que ela comenta é o fato de que o corpus de uma literatura mundial representa um jogo desigual. Nisso ela diz assim que observa-se uma profunda desigualdade no fluxo de influências culturais paralela à desigualdade no fluxo de influência política. Nesse ponto ela se estende um pouco mais, mas aí há um resgate também àquela questão que foi tratada lá quando ela comentou a obra de Coutinho, de que esse ator inclusive fala sobre cada vez menos existindo a via de mão única, que seria mais eles contribuírem, né, para a literatura no geral, utilizando também da nossa literatura, e existindo mais a via de mão dupla, que seria a contribuição, né, que a gente dá com a nossa literatura para esse corpus maior e também eles para com a gente. Se dá muito também, isso se dá muito também pela questão da tradução. Eu até destaquei aqui algo que ela também citou sobre a tradução, que ela disse que fica muito claro que a tradução literária é fundamental para a internacionalização de uma literatura nacional, né? Considerando que todos esses autores que ela citou
longo do seu trabalho são tradutores também, né? São comparatistas e que eles exercem um excelente trabalho para que haja exatamente essa expansão da literatura daqui. E aí, para finalizar, eu trouxe o que a autora, ao final do seu trabalho, ela considerou, né? Ela diz assim: como alcançar a posição de destaque na República Mundial das Letras que a literatura brasileira merece? A solução? Então aqui ela levanta esse questionamento, né? De como é que a gente alcança essa posição de destaque e se há solução. Então ela diz que certamente não há soluções imediatas, nem tampouco fáceis. A única coisa que se pode fazer para uma maior divulgação no exterior do melhor de nossa produção literária é seguir trabalhando. Como disse Silviane Santiago, não podemos silenciar, mas sim marcar nossa presença e nossa diferença. Ou seja, persistência, o que implica, afinal, um certo otimismo, implica teimosia, implica resistência. Então, a autora reflete sobre isso, né, com a gente, mostrando que para que a gente alcance essa posição, né, dentro desse corpo de literatura mundial, a gente não pode parar, né, que é um processo gradativo, como ela falou, não existe uma solução imediata, mas que a gente deve continuar persistindo para o alcance da nossa literatura também lá fora. Então, pessoal, era isso, né, que eu tinha para compartilhar com vocês. É claro que aqui está muito resumido, né, tentei resumir ao máximo. E eu recomendo que vocês leiam o artigo, né, na íntegra. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, ou caso tiverem também algum adendo também, podem entrar em contato. Enfim, obrigado pela atenção de todos.